decimal, 10, 100, 1000, é andar com a vírgula. Ok? Então, a vírgula de uma casa, 1, 0, uma casa, 1,1. Por quê? Porque 1,1 ao quadrado elevado a 2 dá quanto isso? 1,21. Que joia, lembrei. Agora eu peguei um cara matreiro aqui para a gente continuar. Então, assim como essa raiz quadrada aqui era uma raiz quadrada exata, por que exata? Porque esse cara era um quadrado perfeito, esse é um quadrado perfeito, vá lá, não tem mais raiz. Então acabou, raiz quadrada exata. A pergunta é, será que 0,72 também é um radical exato? Vamos seguir com o procedimento. Raiz quadrada, escrevendo a geratriz, 72 centésimos, e aplicando raiz do de cima, raiz do de baixo, eu já fatorei o 72 aqui, tá? Então, raiz do de cima fatorado, 72 por 2 dá 36, por 2, 18, tá aqui fatoradinho. Notem que eu poderia fazer 2 vezes 36, porque 36 eu já sei que é um quadrado perfeito, mas eu escrevi toda a fatoração para a gente aplicar a propriedade, ok? Lembrando que aqui tem o nosso 2. Então eu escrevi a fatoração, está aqui, tá certo? Para ninguém se perder. E aqui, olha só o que aconteceu, vou usar a canetinha vermelha aqui para vocês verem, ó. Saiu 3, saiu 2, pela propriedade eles saíram. E esse 2 aqui, como ele está no expoente 1, não é índice expoente, então ficou aí preso nesse radical. Então, e raiz quadrada de 100 embaixo é 10. 3 vezes 2, 6, raiz quadrada de 2 vezes 10. Ajudou alguma coisa? Não. É um radical exato? Bom, eu já sei que não é um radical exato porque ficou gente dentro lá do radical. Esse gente é o número 2, ok? Então ficou número lá dentro. Então, se ficou número dentro do radical, porque não teve poder de sair de lá de dentro pela propriedade índice expoente, então trata-se de uma raiz não exata. Então, ao passo que essa é uma raiz exata, essa não é uma raiz quadrada exata. Mas, em termos numéricos, isso não ajuda muito. Portanto, o enunciado deve falar, olha, meu amigo, considera a raiz quadrada de 2, aproximadamente com uma casa decimal, 1,4. Por isso que eu destaquei em vermelho aqui. Bom, 6 vezes, aqui é um vezes, tá? Que esse pinguinho aqui é o vezes desde o início, tá bom? É tudo vezes aqui, ó. 3 vezes 2, 6, vezes a raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 nós estamos trocando por 1,4. Foi dado no enunciado. 6 vezes 1,4, 8,4. Sobre 10, 0,84. Então, vocês peguem em casa a calculadora de vocês, coloquem isso na calculadora, vocês vão ver esses números tudo batendo aí bonitinho. Bom, qual é a proposta de finalização dessa aula 5 aqui, pessoal? É vocês fazerem esses dois últimos aí, conforme foi feito o modelo lá em cima. Bora fazer então? Essa é a proposta. Agora é com vocês. Façam esses dois, pausem o vídeo, podem fazer e a gente já vai logo em seguida corrigir e ver quem acertou e está preparado para a lista de exercício aí. Ok? Muito bem, classe. Vamos lá? Raiz quadrada de 0,36. Bom, a gente lembra que 36 é um quadrado perfeito, né? Então isso ajuda bastante, assim como 121 era um quadrado perfeito. Mas vamos usar aqui a transformação. Então, ó, raiz quadrada de 36 centésimos é a leitura desse número. Propriedade dos radicais já estudada anteriormente em aula anterior, ok? Não anterior a essa daí da gente tá fazendo, inclusive foi lá em sala de aula que a gente chegou a fazer ainda essa propriedade. Então aqui, ó, raiz quadrada do de cima dividido por raiz quadrada do de baixo. Eu quebrei, então o radical da fração é a fração dos radicais. Quadrado perfeito dá 6, quadrado perfeito dá 10, 0,6. Então raiz quadrada de 0,36 não precisou nem de fatoração, tá certo? Porque você já tem esse quadrado memorizado, deu 0,6. Vamos ver esse daqui. Bom, 1,25, fechando a nossa aula. Então, 125 centésimos, ok? Raiz do de cima, raiz do de baixo, ok? A gente vai fatorar o 125, já sabemos que é um 5 ao cubo. Por quê? Porque vocês também memorizaram os cubos perfeitos. Mas nós estamos fazendo aqui para todo mundo ver. A fatoração dos 125, começando por 5, dá 25.
por 5 dá 5 e por 5 dá 1. Então eu tenho 5 ao cubo. 5 ao cubo. Notem que eu vou pôr aqui 10 já, estou calculando. Notem que o índice expoente não é possível. Então não é igual. Então eu vou abrir aqui como 2 fatores. Então fazendo isso daqui ficamos com 5 ao quadrado vezes 5 elevado a 1. E aqui 2. E aqui 10. Joia, né? Propriedade das potências, ou seja, multiplicação de potência de mesma base, mantém a base, somam-se os expoentes, vale a ida, vale a volta. Então daqui leva aqui, daqui também leva aqui. E você pode abrir até mesmo em 3 fatores como aqui. Muito bem, agora a gente já sabe que esse caretinho aqui já sai, que legal. Como vai ficar exprimido aqui, eu vou fazer um pouquinho mais embaixo aqui e a gente vai liquidar aqui. Então, continuando aqui a aula, ó, o 5 que saiu e o 5 que ficou, dividido por 10. Estão observando aí, turminha? Muito bem. Olha só que dá para a gente simplificar o 5 com 10. Aqui deu 1, aqui deu 2. Então, resposta final, raiz quadrada de 5 sobre 2. Ajuda alguma coisa nisso? Claro que não, né? Futuramente vocês vão ver que os gabaritos serão assim entregues. Mas nós temos a possibilidade de trocar a raiz quadrada de 5 por um número aproximado que equivale à raiz quadrada de 5 com uma casa decimal, que é 2,2 já considerado anteriormente, ok? Sobre 2, e aí ficou fácil. Metade de 2,2 é 1,1. Ok, turminha? Nós fechamos por aqui nossa aula de número 5. Aguardem então as atividades que serão postadas naquele arquivo que eu sempre posto com todas as orientações. Sigam as orientações e façam os exercícios. E não esqueçam de entregar no prazo solicitado, ok? Até mais, até a próxima aula.